Oi, pessoal, nós vamos começar a aprender sobre as pirâmides. Vamos começar a estudar sobre as pirâmides, que são poliedros que apresentam várias faces. Uma característica muito importante da pirâmide é a primeira, assim, que eu acho que a gente olha e grava rapidinho. As faces laterais de uma pirâmide, todas as faces laterais são triângulos, tá bom? E a pirâmide também só tem uma base. O que é uma base? É a parte de apoio de uma pirâmide. Se eu quero colocar essa pirâmide em pé, eu vou colocar pela base. A base é o ponto de apoio de uma pirâmide, de um sólido geométrico, de uma casa, né? É o ponto de apoio. É aquela parte que eu posso colocar esse objeto em pé, apoiado nessa base. Tem como eu colocar essa pirâmide em pé por essa pontinha aqui? Ó, essa parte, posso falar que essa parte aqui de cima é uma base da pirâmide? Não. Então, a pirâmide só tem uma base, que não vai ser nenhum lado dela, porque essa parte aqui, ó, em volta dela, ó, essa parte toda aqui em volta dela, a gente não pode falar que é a base. São as faces laterais, que são os triângulos. A base é a parte de baixo, tá bom? Então, essa é a nossa base. Aqui a gente tem uma pirâmide abertinha, ela está desmontada. Vocês conseguem perceber qual é a base, né? A base é essa parte aqui do meio, tá? Se a gente fosse montar, a gente ia fechar essa pirâmide, né? Essas pontinhas aqui, ó, elas iam se unir. A gente ia fazer uma dobradura, isso ia se fechar e ia ficar nesse formato aqui. Através da base da pirâmide, que é aquela parte que a gente pode apoiar a pirâmide quando a gente coloca ela em pé, através dessa base, a gente descobre o número de arestas que essa pirâmide tem e o número de faces. O que são arestas? Arestas são as linhas que vão contornando todas essas figuras que formam a pirâmide. Tá? A pirâmide tem uma base. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide hexagonal. Então, ela vai ter uma base, uma figura aqui formando a base. Vamos ver que figura é essa? Ó, tem 6 lados. É uma figura geométrica, ó. A nossa base da pirâmide é uma figura geométrica, formada por 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é uma pirâmide de base hexagonal, ó. A base aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide de base hexagonal. E o que são as arestas? São essas linhas que vão formar esse hexágono. Tá vendo que a base dessa pirâmide é um hexágono? Porque tem 6 lados, tá bom? E as partes aqui laterais são triângulos. Então, aqui também a gente tem arestas, ó. Uma aresta, ó, outra linha, ó, outra aresta. As arestas são as linhas, tá bom? Que a gente chamaria também de segmentos de reta. Estão lembrados? A gente tem que aprender a contar quantas arestas tem as pirâmides. Dependendo do tipo da pirâmide, o número de arestas vai ser diferente. Essa é uma pirâmide de base hexagonal, tá? Porque essa base é um hexágono, tem 6 ladinhos. Vamos ver quantas arestas tem? Se a base da minha pirâmide é um hexágono, eu vou contar o número de lados desse hexágono, que eu já sei que são 6, né? Hexágono tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho 6 arestas aqui na base, tá bom? Eu conto as arestas da base e faço o seguinte, se eu tenho 6 arestas na base, eu vou ter também 6 arestas em torno da pirâmide. Ao redor da pirâmide, eu vou ter 6 arestas. E porque eu tenho 6 na base. É uma regrinha. Eu só preciso contar a base e dobrar. Ó, não é um hexágono? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. 6 linhas nesse hexágono. Quantas linhas eu vou ter no entorno? Também 6. Vamos ver se está certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontilhada lá atrás, ó, 5 pontilhadinha, 6. Então, quantas arestas eu vou ter no total? Se a base dessa pirâmide é um hexágono, eu vou ter 6 arestas nessa base. E aí eu dobro. Ao redor dessa pirâmide, eu também vou ter 6. 6 embaixo e 6 ao redor.
É assim que a gente conta as arestas da pirâmide. A gente vai, olha a base, tem 6 na base, 6 arestas, então em torno dela eu vou ter 6 linhas também, 6 arestas, tá? As arestas são as linhas. Então 6 com 6, 12. Quantas arestas a gente tem então? 12. Deixa eu tentar aprender para vocês. A gente tem 12 arestas. Por quê? Porque a gente viu que a base dessa pirâmide tem 6 arestas, tem 6 ladinhos. A base é hexagonal, é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 arestas nessa base. E se eu for contar aqui em volta, eu vou ver 6 linhas também, tá bom? E faces? Vamos ver as faces. Eu já sei que a face da minha base é um hexágono. E já sei que em torno só posso ter triângulo, né? Tem vários triângulos. Mas quantas faces? Quantos triângulos? E aí eu vou somar com a base. Eu não tenho... não é um hexágono? Eu não tenho 6 ladinhos? Cada ladinho, ó, cada aresta dessa base vai me puxar um triângulo, ó. Uma aresta aqui, puxou um triângulo. Outra aresta, outro triângulo. Outra aresta, outro triângulo. Outra aresta, outro triângulo. Outra aresta, mais um triângulo. Outra aresta, mais um triângulo. Então, se a minha base é um hexágono, quantos triângulos eu vou ter em volta? Eu vou ter 6. Por isso que a gente vê tudo pela base, gente, ó. A base não é um hexágono? Não tem 6 ladinhos? Quantos triângulos eu vou ter, então, formando os lados da pirâmide? 6. Se eu tenho 6 arestas na base, ao redor da pirâmide eu vou ter 6 faces. E a base também não é uma face? Então 6 triângulos ao lado, mais o hexágono de baixo, mais a face de baixo. Embaixo também é uma face, tá? Então 6 triângulos com mais o hexágono, quantas faces? 7. Então, essa pirâmide, presta atenção, tem que prestar atenção. Ó, é uma pirâmide de base hexagonal. Se é de base hexagonal, porque eu fui lá e eu vi que ó, é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? 6 arestas na base. Quantas arestas eu vou ter, então, ao redor dela? 6 também. 6 com 6 dá 12 arestas. E quantas faces? Eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas nessa base? Então eu vou ter quantos triângulos ao redor dessa pirâmide? 6. E a base também não é uma face? Eu vou ter esse número aqui com mais um. Vou ter 7 faces. Vamos tentar fazer essa agora? Para ver se a gente entendeu? Olha só. É uma pirâmide também. Olha. Ó. A base é essa aqui, ó. Em cima não é a base. A base é o ponto de apoio da pirâmide. Eu não posso colocar ela em pé. Essa é a nossa base. Qual é o formato dessa base, ó? Ó, quantas linhas tem? Quantas arestas tem, ó? 1, 2, 3. É uma pirâmide de base triangular. Então, a gente sabe que a gente tem 3 arestas na base. Não é isso? Se eu tenho 3 arestas na base, quantas arestas eu vou ter ao redor dessa pirâmide? Eu também vou ter 3. 3 na base, arestas são as linhas. 3 na base, quer dizer que eu vou ter 3 arestas em volta também. 3 com mais 3, quantas arestas no total? 6. É só a gente combinar assim. Gente, presta atenção. Numa pirâmide, o número de arestas que eu tenho na base, o número de linhas que eu tenho na base, eu faço o dobro para ter o número de arestas no total. A base não é triangular? Eu não tenho 3 arestas na base, 3 linhas na base? Então, quantas arestas no total? 3 com mais 3, 6. Ó, base hexagonal. É porque eu tenho 6 arestas na base. 6 com mais 6, qual o total de arestas? 12. Deu para entender isso? Agora vamos ver as faces. A minha base dessa pirâmide aqui não é triangular? Então, essa base é uma face, não é? Guarda aí, uma face. Se a base dela, ó, aqui ela está aberta, a base dela é essa aqui. Se a base dela é um triângulo, cada linha dessa vai puxar um triângulo
que eu posso montar depois e ficar em pé, ó. Então, se a minha base é um triângulo, eu tenho 3 ladinhos que vão puxar outras faces. Ó, esse lado aqui vai puxar uma face. Esse lado aqui vai puxar outra face. Esse lado aqui vai puxar outra face. Então, quantas faces eu tenho ao redor? 3 faces ao redor. Com mais uma que é a base, 4. Agora, vamos tentar entender? Não é difícil, olha só. Eu descubro a base. A base dessa pirâmide não é triangular? Através dessa base eu vou descobrir as arestas, que são o total de linhas que tem nela. É o dobro do número de bases. Se a base da minha pirâmide é triangular, o dobro de 3 é 6. Então, eu vou ter quantas arestas no total? 6. E quantas faces? Uma a mais do que a base. Eu não tenho uma face na base? Ao redor dessa pirâmide eu vou ter 3. Com mais uma, 4. Ó, base hexagonal. Número de arestas da base, 6. Número de arestas no total. Arestas no total. 6 com mais 6, 12. Faces. O número de arestas que tem na base, mais 1. Então, 7 faces. Vamos tentar descobrir olhando a base dessa pirâmide aqui, ó. A base é um quadrado. É uma pirâmide de base quadrada. Conseguiram perceber que a base é essa? Quantas arestas a gente tem na base, então? 1, 2, 3, 4. Aí, quantas arestas no total? Porque esse número de arestas que a gente está colocando aqui é no total. A base não tem 4? No total, a gente tem quantas arestas? Esse 4 com mais 4, porque eu vou ter 4 embaixo e eu vou ter 4 arestas do lado. 4 com mais 4. 4 com mais 4 dá 8. Então, eu tenho 8 arestas. Tá bom? Vamos ver se tem 8 arestas mesmo no total? Vamos lá, vamos ver. Uma, são as linhas, tá? 2, 3, 4. 5, a pontilhada lá, ó, 5. Essa daqui da frente, 6, 7, 8. Tia Daniela está ensinando vocês a fazerem assim, ó, para vocês contarem o número de arestas de uma pirâmide e o número de faces. Olha a base. Conta quantas arestas tem na base. Ah, tem 4 arestas na base? Então, eu vou ter 4 em torno também. 4 com mais 4 vai ser 8, tá bom? E o número de faces? É 1 a mais do que o número de arestas da base. Ó, não tem 4 arestas aqui na base? Cada aresta vai me puxar um triângulo para ficar em pé. Ó, uma aresta, ó, aqui vai sair um triângulo. Outra aresta, aqui vai sair outro triângulo. Outra aresta da base, vai sair outro triângulo. Outra aresta da base, lá atrás, vai sair outro triângulo. Se essa base minha tem 4 arestas, quantos triângulos eu vou ter ao redor dessa pirâmide? 4. E a base também é uma face. Quantas faces eu vou ter ao redor dessa pirâmide? 4 faces. E a base também é uma face. Então, eu vou ter quantas faces? 5. É o número de arestas da base mais uma face. 4 com mais 1, 5. Ó, número é a base quadrada. Então, se a base é quadrada, se eu consigo perceber que é um quadrado, quantos lados tem essa base? Quantas arestas tem essa base? 4. Quantas faces vai ter, então? O número de arestas que tem aqui na base, mais 1. Então, vai ter 5 faces. Eu vou ter 4 triângulos em pezinhos, mais a base, que não é um triângulo, mas também é uma face. 5 faces. Quantas arestas? O número de arestas que tem na base, dobrado. 4 com mais 4, 8. Tá bom? É uma pirâmide, ó. Em torno dela, a gente só tem triângulos. Vamos ver a base, que a base vai responder tudo pra gente, ó. A base é essa parte aqui de baixo, é a parte que eu posso apoiar. A pirâmide só tem uma base, a parte de cima não é base, tá?
Vamos ver quantos lados, quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. É uma pirâmide de base pentagonal. Penta quer dizer 5, tá bom? Então, se ela tem 5 arestas na base, ao redor dela também vai ter 5 arestas. 5 com mais 5, 10 arestas. 10 arestas. É só dobrar. Mas aí você tem que ver a base da pirâmide, sempre pela base. Quantas arestas da base no total tem que dobrar? Quantas arestas no total tem essa pirâmide? 10, porque a base tem 5 arestas. Dobra isso. Vamos ver se tem 10 arestas mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pontilhado lá atrás, 9, 10, certinho. E o número de faces? Não tem 5 arestas na base? Essa base não é uma face? Quantos triângulos eu vou ter aqui ao redor? Eu vou ter 5. E a base também não é uma face? Então, quantas faces no total? 6. Vocês vão ficar com o seu achadinho do cachorro. Não tem como, eu gravei várias vezes. Quantas faces? É o número de arestas da base, mais 1. 5 com mais 1, 6. Tá bom?